Queridos irmãos, muito bom dia. Que a preciosa paz esteja sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Eu quero meditar em um texto da palavra de Deus, o livro de Isaías, capítulo 52. Quero falar sobre a pessoa mais pura e preciosa. Quero falar sobre um ser humano perfeito que passou por este mundo. O seu nome é Jesus. A Ele a glória, agora e para toda a eternidade. Jesus Cristo é a resposta de Deus para todos os problemas e indagações dos seres humanos. Jesus Cristo veio a este mundo para cumprir vários objetivos. O ser humano vacilou, pecou. Deus então prometeu o seu único filho para resgatar o ser humano que tinha pecado. O apóstolo Paulo disse: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, falhos, imperfeitos. Mas Jesus Cristo veio a este mundo sem o vírus do pecado para assumir o pecado no lugar do ser humano. Aquilo que aconteceu na cruz do Calvário foi a ira de Deus sobre o pecado. Jesus Cristo assumiu o pecado dos seres humanos. Ele recebeu nele a ira do Pai. Porque está escrito na palavra de Deus, na profecia, que Deus agradou moer o seu filho. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras fomos sarados. Eu quero ler um pequeno texto aqui, Isaías 52, do 13 ao 15, apenas 3 versículos. Eis que o meu servo operará com prudência, e será engrandecido e elevado, e muito sublime. Como pasmar à vista, como pasmar muitos à vista dele. Pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que outro qualquer, e a sua figura, mais do que a dos outros, os filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, os reis fecharão a boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. Esta palavra profética foi proferida antes do nascimento de Jesus Cristo, praticamente 700 anos, 750 anos antes do seu nascimento. O pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e de Eva. E ele então foi prometido. Gênesis 3 e 15. Ele foi esperado. Isaías 7 e 14. Isaías 6 e 9 também diz: o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías 9, 6. Essas qualidades preciosas iriam estar sobre uma pessoa chamada Jesus Cristo. Em todo o Velho Testamento, as profecias, praticamente 90% das profecias do Velho Testamento, fala sobre Jesus Cristo, mas não dá o seu nome. O seu nome se manteve oculto no Velho Testamento.
Ele foi prometido e ele chegou. Mateus, capítulo 1, verso 18. Ele nasceu, ele chegou a este mundo. A promessa que Deus fez lá no Éden, que iria nascer que iria pisar a cabeça da serpente. E esse é o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Foi aguardado pelo povo judeu, principalmente para quem examinava a Torá. Maria recebe a visita do anjo, o anjo conversa com ela. E ela então aceita o plano de Deus na sua vida. Durante 9 meses, ele foi tão aguardado, com muito amor e muito carinho. É claro que houve problemas, porque Maria e José não estavam juntos, eles tinham casado, cada um estava na casa dos seus pais, para aprender. É o que dizia. Não sei se hoje ainda é assim, mas naquele tempo era assim. Ela aprendia com a sua mãe e ele aprendia com o seu pai. E quando ele chega para tomar a sua esposa, algo de interessante tinha acontecido. E ele era crente, temente e justo. Ele pensou consigo, eu não tenho culpa no cartório, eu vou sair, vou embora. O mesmo anjo que visitou Maria agora vem para ele em sonho e disse: José, não tema tomar Maria, porque o que nela está é do Espírito Santo. Eu quero falar sobre um tempo que Jesus Cristo operou neste mundo como servo. Servo humilde, servo prudente. Tudo que ele fazia quando ele estava aqui no mundo era para obedecer o seu Pai. Jesus Cristo foi o servo, o precioso servo, o servo perfeito, o servo prudente. Mas antes de começar a servir, ele foi aguardado, esperado, com muito amor, com muito carinho, ele chegou. Ao 8º dia, no dia da sua circuncisão, um senhor idoso chamado Simeão, o Espírito Santo tinha revelado para ele que ele não morreria antes que ele visse a salvação do povo judeu. E quando ele toma aquela criança nos braços, ele ora por ele mesmo. E ele disse: Pai, agora pode me despedir em paz. É claro que em outras palavras ele disse: ó Deus de Israel, pode me despedir em paz, porque os meus olhos já contemplou a salvação do teu povo. Aquele casal feliz, alegre, teve momentos de alegria e de tristeza ali. Porque o mesmo Simeão, que orou por ele, ele olha para aquele casal e diz: esse menino será posto por queda e elevação de muitos. Ficaram alegres, mas na mesma profecia, acredito que veio tristeza ao coração de Maria e de José, porque ele disse: uma espada transpassará a sua alma. Eles não queriam ouvir isso. Os profetas não falaram sobre isso, mas Simeão falou. Era exatamente aquilo que iria acontecer no futuro. Jesus Cristo foi crescendo, amado pelos seus pais, e ficou no anonimato do mundo. Aos 12 anos, as famílias foram para Jerusalém para se alistarem. Na volta, quando procuraram Jesus Cristo, aquela criança, no meio da multidão, não encontraram e ficaram preocupados. Aonde Jesus está, tem alegria. Mas se Jesus não está, tem tristeza. Quando viram que Jesus não estava na multidão, ficaram tristes. Queridos irmãos, se estamos em uma multidão aonde Jesus não está, sai fora.
Agora, se você está numa multidão onde Jesus está, fica ali. Louvado o nome do Senhor. Foram procurar Jesus. Alguém teve uma ideia, vamos na sinagoga. Quando chega lá, aquela criança está falando aos doutores da lei, está falando ali aos magistrados da época. E a mãe então chama o filho e disse: filho, a gente está te procurando. E ele disse: mãe, ou mulher, ele disse: eu estava cuidando da obra de meu pai, eu estava cuidando das coisas do meu pai. Maria e José não tinham total noção de quem era aquela criança. Ao longo do tempo, eles foram analisando o que estava acontecendo. Aquela criança, na profecia de Isaías 52, seria um servo obediente e prudente e operaria no tempo do seu ministério com sabedoria e com humildade. Dos 12 anos não se fala mais em Jesus Cristo, ele estava no anonimato. Mas na profecia, ele seria homem de dor, experimentado nos trabalhos. Jesus, certamente, trabalhou com seu pai, e a profissão do seu pai era carpinteiro. Jesus Cristo, então, acredito que dos 14 aos 30 anos, ele trabalhou em madeiras, porque a profissão do seu pai era carpintaria. Ele começou a servir, trabalhando braçalmente para cumprimento da profecia, que ele seria homem de dor e experimentado nos trabalhos. Quando chega aos 30 anos, acredito que ele, então, faz uma reunião com seus irmãos, com a sua família. Certamente deve ter passado a carpintaria para algum dos seus irmãos. E ele começou a fazer outro trabalho. Um trabalho agora de cunho espiritual, pois é para isso que ele veio. Mas antes de assumir esse trabalho, ele passa por protocolos bíblicos. O seu primo estava batizando no Jordão e ele então pega a fila para ser batizado. Quando ele chega na presença de João Batista, João olha para ele e disse: eu que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus Cristo disse: João, deixa, porque assim convém cumprir a justiça. Louvado o nome do Senhor. E João então o batiza. No momento em que João o batiza, João ouve uma voz dos céus dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E João viu o Espírito de Deus descer dos céus em forma corpórea de uma pomba e assentou sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ali era a confirmação de Deus que Jesus era o seu filho, e quando o Espírito Santo desceu, era uma confirmação da unção de Deus sobre o seu filho. Louvado o nome do Senhor. Além de filho de Deus, a melhor e a mais preciosa coisa é termos a unção de Deus sobre nossa vida, Jesus Cristo. Além de ser filho de Deus, teve a confirmação do Pai. O Pai ungiu ele diante da multidão. Por isso, Jesus Cristo, ele é o Messias, o ungido. E quando Jesus sai ali
da presença de João, a Bíblia diz que o Espírito foi e levou ele para o deserto, certamente para passar por um teste. E Jesus Cristo, então, no deserto, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E no final do seu jejum, certamente, ele estava debilitado fisicamente. Satanás chegou a ele para derrotá-lo e disse para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. E Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo transportou ele a um lugar alto, ao pináculo do templo de Jerusalém. E disse para ele: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os teus anjos recebem ordem a teu respeito para te guardar. E Jesus Cristo disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O nosso Deus também é Deus de Satanás. A diferença é que Satanás teme e estremece, mas não obedece. E nós tememos e obedecemos a Deus. É claro que não somos perfeitos na nossa obediência, mas obedecemos. Satanás então levou Jesus Cristo a um deserto. E ele também tem poder. Então, através do seu poder, ele parece que como uma lupa, ele trouxe os reinos do mundo. Parece que como em uma tela de cinema, e disse para Jesus: tudo isso é meu. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha a oferta sagaz que ele fez a Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse para ele: vai-te, Satanás. Satanás não resistiu e sumiu, foi embora. Permita-me dizer uma coisa, isto é o que eu penso. Acredito que quando Satanás ia saindo ali da presença de Jesus, decepcionado, nervoso, certamente ele saiu pensando: eu não consegui te enganar. Não consegui colocar em teu coração a teologia da prosperidade, mas eu vou colocar e vou enganar os teus servos no futuro, os teus irmãos no futuro. Acredito que ele veio, ele saiu dali pensando essas coisas. Não é o que estamos vendo hoje? O evangelho sendo vendido, um evangelho adulterado e vendido, o evangelho do Bitcoin, o evangelho sendo negociado. Não estou generalizando, não. Mas hoje, em boa parte da igreja, no mundo todo, você vale por aquilo que você tem. No evangelho do Senhor Jesus, não é assim que acontece. Jesus Cristo disse: de graça recebei, de graça dai. Não é o que está acontecendo hoje. A teologia da prosperidade foi implantada no seio da igreja por Satanás. E hoje, em muitos lugares, o evangelho é vendido. Vemos os artistas, os coaches,
É claro que o apóstolo Paulo disse, está escrito na palavra de Deus, procura-te apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Mas hoje, boa parte são formados nas universidades, nos seminários teológicos. A intenção é ganhar dinheiro, não é ganhar alma para Jesus. Por isso estamos vendo aí artistas, pessoas cobrando e cobrando muito caro para cantar, cobrando e cobrando muito caro para pregar a palavra de Deus. Não sou melhor do que ninguém, prego a palavra de Deus há quase 40 anos. Nunca cobrei para pregar o evangelho. Nunca cobrei. E hoje nas mídias, muitos estão levando a palavra, mas com um pixel do lado. Muitos levando a palavra, mas pedindo envelopes, pedindo dízimos, pedindo donativos. Está feio hoje. Mas é cumprimento da palavra de Deus. Jesus Cristo venceu Satanás no deserto. Ele vem, a sua família é convidada para um casamento, e aí começa o ministério de Jesus Cristo. Naquele casamento faltou o vinho, e a história você já sabe. Jesus Cristo transformou naquele casamento em Caná da Galileia água em vinho. Jesus Cristo vai para um deserto e abre a sua boca na sua pregação, dizendo, eis que é chegado o reino de Deus. Muitos olhavam para ele e falavam, esse não é o filho do finado José, da Dona Maria? Mas Jesus Cristo começou a pregar a palavra de Deus, porque foi para isso que ele veio. Jesus foi o verdadeiro testemunha de Jeová. Ele começou a pregar a palavra de Deus. E começou a conquistar vidas. Na praia, uns pescadores desanimados, tristes. E Jesus Cristo vem para eles e dá uma ordem, olha, vocês vão novamente e lancem a rede do lado direito. Mas eles não queriam fazer isso, mas alguém disse, Pedro, faz isso. E Pedro certamente pensou, segundo a palavra dele, eu vou fazer isso. E Pedro não conhecia Jesus ainda. E foram, quando lançaram a rede, 153 grandes peixes veio naquela rede. E Jesus Cristo, então, começa a formar as bases da sua igreja. Chamou Pedro, Tiago, João. Ao longo do tempo, ele vai chamando homens para fazerem parte da sua igreja. Os homens que foram chamados não sabiam ainda a total responsabilidade que eles iriam assumir ao longo do tempo. Mas Jesus Cristo formando as bases da igreja. Homens matutos ainda. Homens simples. Até que formou as bases da sua igreja. A igreja não existia ainda, só existia na presciência de Deus. Mas Jesus Cristo começou a formar as bases da sua igreja. 12 discípulos. Mas um deles iria trair o mestre, como estava na profecia. E Jesus, então, andando para lá e para cá, junto com seus discípulos, a respeitabilidade de Jesus Cristo cresceu, e cresceu muito. Ao ponto de 10 leprosos serem curados por ele.
Uma certa ocasião, Jesus estava indo em determinado lugar e uma multidão estava vindo com uma viúva que tinha perdido seu único filho. E quando a multidão, pequena multidão que estava com Jesus, cruzou com a outra multidão, Jesus Cristo disse para aquela multidão: pare. Jesus já era respeitado ali. A fama dele começou a crescer. E pararam. E Jesus Cristo logo veio naquele morto e tocou. E o moço levantou. A mãe não orou, não clamou, não pediu para Jesus, mas Jesus olhou e teve misericórdia daquela mulher. E devolveu o seu filho. Louvado o nome do Senhor. Em outra ocasião, Jesus estava em um determinado lugar e um centurião romano, respeitado, chegou para Jesus e disse: mestre, eu sou homem assim, igual ao Senhor, homem de autoridade. Eu digo a um vem, ele vem, digo a outro vai, ele vai. Eu tenho um criado na minha casa que está muito doente. E Jesus disse: eu vou lá. Aí ele disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do telhado da minha casa, mas diz apenas uma palavra. E Jesus Cristo olhou para os seus discípulos e disse: nem dentro de Israel, nem dentro de Jerusalém eu encontrei alguém com tanta fé. E Jesus Cristo disse: vai. E quando aquele homem ia indo para sua casa, os seus empregados logo veio ao seu encontro dizendo: ele já está curado. O centurião romano ficou feliz da vida. Em outra ocasião, um homem da sinagoga, muito respeitado, chamado Jairo, foi ao encontro de Jesus Cristo e disse: Senhor, socorre minha filha. Ela está muito enferma. E Jesus Cristo, então, começou a ir em direção à casa de Jairo. Mas antes de chegar lá, na casa de Jairo, uma mulher que tinha gastado muito dinheiro, ela tinha um fluxo de sangue, não parava, e ela já tinha certamente gastado muito dinheiro. E nada resolveu. E ela, pela lei, não poderia nem estar na rua, no meio da multidão. Mas ela sabia que Jesus iria passar por ali. E quando ela começa a ouvir o barulho da multidão, ela certamente diz: Jesus está nesse meio. Se eu tão somente tocar nele, na sua veste, eu vou receber a cura. E ela então fez isso. E não foi muito fácil para ela chegar naquela multidão e entrar no meio daquela multidão. Mas ela rompeu a multidão, porque ela sabia o seu problema. E quando ela chegou perto de Jesus, simplesmente ela relou. Ela tocou na sua veste e Jesus parou. E Jesus disse: alguém me tocou. Muitas vezes a gente não entende as coisas de Deus, porque a multidão estava cercando ele. Os mais experientes chegaram e disseram: Senhor, todo mundo aqui te tocando, apertando. E o Senhor diz: alguém me tocou, mas para Jesus o mais importante é tocar nele pela fé. E a mulher então, tremendo, amedrontada, porque ela tocou naquilo que era sagrado, e pela lei ela deveria ser apedrejada. Mas Jesus Cristo liberou uma palavra para ela e disse: filha, vai, a tua fé te curou. E ela foi curada para casa. E Jesus estava indo em direção à casa de Jairo. E quando ele chegou lá, os empregados de Jairo disseram: não adianta mais, ela já morreu. E Jesus Cristo disse: ela está dormindo. E quiseram discutir com Jesus. E Jesus já pediu para Jairo: Jairo, tira o pessoal aí do quarto. E Jesus, Jairo, sua esposa, a esposa de Jairo,
E alguns dos seus discípulos entraram lá. E Jesus Cristo, ele não disse para Jairo, olha, eu vou fazer uma campanha, vou no monte, vou orar, vou consagrar. Não, Jesus é Deus. É claro que ele estava agindo como um servo, porque na profecia diz, o meu servo operará com prudência. Jesus Cristo estava fazendo o papel de servo, atendendo os seres humanos, socorrendo os seres humanos. Jesus curou, libertou. Jesus ressuscitou a mortos. Jesus, em seu cuidado, aumentou pães e peixe no deserto para cuidar de seres humanos. Mas teve o dia em que a perseguição começou. Jesus entrou em uma sinagoga e ele então toma nas mãos a Torá e ele abre ali a Torá no livro de Isaías 61. Acredito que propositalmente ele abriu a Torá no livro de Isaías 61. E ele leu então as seguintes palavras: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E encerrou. E quando ele disse, hoje se cumpriu esta profecia, se revoltaram contra ele. O sumo sacerdote, de tão revoltado, rasgou as suas vestes sacerdotais. O sumo sacerdote não sabia, mas naquela ação, naquele momento, ele estava passando o seu sacerdócio para Jesus Cristo. E Jesus então começou a ser perseguido. E pouco tempo depois, foi blasfemado, foi chicoteado, foi chamado de comelão, de beberrão, foi chamado de falso profeta, mas ele calmo, sereno e tranquilo. Ele estava cumprindo a sua missão aqui como servo. Levaram a cruz e o crucificaram. O maior sacrifício Jesus Cristo ofereceu na cruz do Calvário pelos seres humanos. Louvado o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que quando ele disse, tetelestai, está consumado, ele morreu. E no momento da sua morte, houve um grande terremoto. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Só quem poderia entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. Mas depois disso, Jesus Cristo rompeu o Velho Testamento. Ele cumpriu o Velho Testamento e rompeu assim. Louvado o nome do Senhor. E ele abriu agora, através da sua ressurreição, ele abriu o Novo Testamento. Um tempo gracioso. E agora ele não é mais servo. Agora ele é Senhor. Ele merece o respeito de todos os seres humanos. Ele é digno disso. Porque foi ele que foi morto e reviveu. E está sentado agora no mais alto e poderoso trono. Reverenciado, respeitado pelas miríades celestiais.
pelos anjos, arcanjos, querubins e serafins, rendem a ele a glória e o louvor. O que vemos hoje é um desrespeito à pessoa que foi servo e hoje é senhor. O desrespeito está no mundo. Vocês veem o que acontece no carnaval. Vocês estão vendo o que acontece nas mídias sociais. E pasmem, até dentro das igrejas está havendo desrespeito à pessoa gloriosa e pura do Senhor Jesus Cristo. Não estou generalizando. Mas vemos hoje seres humanos, homens, líderes. Parece que a igreja é sua, eles fazem o que querem. Pedro disse lá em 2 de Pedro, advertindo a igreja lá: houve entre vós, irmãos, falsos profetas, como também haverá homens que encobertamente introduzirão no meio de vós heresia. É o que estamos vendo hoje. Bala ungida, rosa ungida, pingente ungido, sal grosso, cimento, arquinha, tijolo, até vassoura. Recentemente, um apóstolo tira as xerox da sua mão e vende as xerox da sua mão por R$1.000. E tem pessoas que ainda acreditam nessas coisas. Boa parte do povo de Deus tem sido cativo de homens fraudulentos, de homens ambiciosos. Não devemos, irmãos e irmãs, ser presa de homens fraudulentos. Não. É claro que está na palavra de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento a gente adquire através de 3 coisas: lendo a palavra, pesquisando, e também sendo revelado por Deus a nós. Vamos aplicar o nosso coração na leitura da palavra de Deus para não sermos enganados. O que temos de pedir hoje para nós, cada um de nós, é o dom de discernir espírito para não sermos enganados. Por quê? Porque o espírito do engano não está apenas no mundo, está no nosso meio também. Que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus Cristo foi crucificado e morto, mas ao 3º dia ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. E ele disse para a sua igreja, no livro de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Tomé disse: Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E como que a gente entra neste caminho? É pela fé. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé. A Bíblia diz, Romanos 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado o nome do Senhor. E diz mais: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso,
Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. O mundo diz que a esperança é a última que morre. Não, a nossa esperança já morreu. Mas ela ressuscitou ao terceiro dia e está viva. A nossa esperança é Cristo. Louvado o nome do Senhor. Isso que estamos vendo lá em Israel agora é apenas um pequeno sinal. Jesus Cristo deixou avisado aos judeus: ouvireis de guerra e rumores de guerra. Nós estamos exatamente neste tempo. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. O que está acontecendo lá não é a guerra profética na realidade, porque a guerra profética na realidade é a de Ezequiel 38, e a guerra de Gog e Magog. Ainda tem duas grandes guerras para acontecer. O que está acontecendo lá é apenas o grupo Hamá, grupo rebelde da faixa de Gaza, que sempre quiser aniquilar os judeus. Esta briga é antiga. E quem vai cessar esta briga é o anticristo. É o anticristo. Essa briga é dos filhos de Abraão. Os da faixa de Gaza são filhos de Abraão com a empregada. Os judeus são os filhos de Abraão com Sara. São filhos do mesmo pai. Esta guerra é antiga, desde o tempo de Abraão. Na profecia nós vemos isso. Ali na faixa de Gaza, os palestinos, na realidade na Bíblia nem fala de palestino, palestinos não existe. É tudo judeus, aliás, é tudo árabes disfarçados de palestinos. Eles são filhos de Abraão. Esta guerra quem vai cessar é o anticristo. Israel é bem mais armado, bem mais forte, tecnologicamente falando, na área de guerra. Se Israel resolver ir para cima, não sobra ninguém. Mas Deus permitiu esta falha lá, para que eles acordem, porque parece que estão totalmente seguros. E Deus permitiu isso acontecer para que eles acordem. Mas é lamentável o que está para acontecer. É coisa pior está para vir para o povo judeu. Mas na guerra de Gog e Magog, o próprio Deus vai abater os soldados no deserto de Israel. Os soldados ali são soldados russos, soldados turcos, soldados sírios, egípcios, irãs. É muitos soldados que irão em direção a Jerusalém, mas o próprio Deus vai abatê-los no deserto de Israel. É bíblico. A Bíblia diz, em Ezequiel 39, que os judeus terão um trabalho de 7 meses para enterrar cadáveres. E usufruirão durante 7 anos com os utensílios de guerra deixados por estas nações. E depois disso, no final da grande tribulação, do meio da grande tribulação para lá, outra guerra se levantará, que é a maior de todas, a Terceira Guerra Mundial. E nesta Terceira Guerra Mundial, não é mais a Rússia que vai encabeçar ela, será a China. E as nações confederadas, muitas nações, praticamente o mundo inteiro. E quando cercarem Jerusalém, Jesus Cristo vai descer pessoalmente, agora não mais como servo,
não mais como o Senhor apenas, mas como o vingador, como o juiz, o grande juiz, o grande rei, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Então veja, em sua primeira vinda, Jesus Cristo veio como um simples servo, humilde, sereno, tranquilo, pacífico. O mundo teve 2000 anos e mais um pouco para entender tudo isso, mas não quiseram entender. Ai do mundo por causa dos escândalos. Em sua segunda vinda, em sua segunda aparição, em sua segunda parousia, ele não virá mais simples, humilde. Não. Ele vem para matar. Ele vem para pedir conta aos grandes reis da terra, e eles tremerão quando verem o sinal da sua vinda. Está no livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo 31 a seguir. Eu quero ler para encerrar. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus 24 e 31, olha o que diz. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. As estrelas do céu cairão. As estrelas dos céus cairão e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá nos céus o sinal da vinda do Filho do Homem. E as tribos, as nações da terra tremerão, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. A igreja estará com ele. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Esse versículo causa muita confusão no meio da igreja. Muitos estão dizendo que isso aqui é o arrebatamento. Não, não é. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Os quais ajuntarão os seus escolhidos nas extremidades dos céus e da terra. Escolhidos aqui é os judeus, os 144 mil judeus e outros judeus que ainda estarão perdidos pelo mundo inteiro. Os anjos irão buscá-los para reuni-los em Jerusalém, para recepcionar a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Eu sei que os meus telespectadores, não sei se é assim que posso dizer, eles não, parece que não sabem dar likes, esquecem de dar likes. É o like que projeta os vídeos no YouTube. Dê um like se você puder. Que a graça e a paz da parte de Deus seja de maneira forte e abundante sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Deus os abençoe.